recente feito pelo LinkedIn revelou que 87% dos profissionais brasileiros se sentem sobrecarregados no ambiente de trabalho e alegam sofrer com a pressão. O número coloca o Brasil entre os países com maior índice, superando os Estados Unidos, a Alemanha e a Índia. Diante desse cenário, alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal é um desafio significativo para a melhora da qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores. Muitas vezes, os limites entre trabalho e vida pessoal se tornam tênues. No período da pandemia, com o home office, então, as relações se misturaram ainda mais e o tempo em casa foi invadido pelas demandas de trabalho que muitas vezes superaram a carga horária estabelecida. Mas como então definir esse limite? Hoje, pós-pandemia, será que conseguimos trabalhar e ter o tempo ideal com amigos e família? Como manter a saúde mental mesmo diante das atribulações no ambiente de trabalho? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Pronto, e hoje eu vim aqui para o Hospital Aliança, que é da Rede D'Or, conversar com a doutora Lorena Aze, ela que é psiquiatra e vai explicar um pouco para a gente sobre esses problemas aí de saúde mental em relação ao trabalho. Doutora Lorena, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa diferenciação, como identificar que o trabalho, de fato, já está ali prejudicando, afetando a saúde mental do trabalhador. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre a manutenção, o exercício, o investimento no cuidado à saúde mental no trabalho, né? A gente precisa falar primeiro sobre o cuidado à saúde mental, né? Então, o trabalho é um item, é um ponto, são horas da maior parte do dia das pessoas, da maioria das pessoas. E então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é mais sobre a harmonização entre vida profissional e vida pessoal do que exatamente equilíbrio e do que exatamente o cuidado à saúde mental no trabalho, né? Bom, mas aí, como é que a gente faz isso? O ideal é que a gente possa escolher um trabalho interessante, que a gente tenha capacidade, que a gente goste, né? E nas estratégias que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa investir, está a autogestão. A autogestão dos problemas, que eu vou falar de uma forma muito prática, como a gente pode gerenciar isso aí. Então, é super importante que a gente consiga dar limites, né, tempo específico para cada tarefa, que a gente consiga identificar os fatores de estresse no trabalho para poder se adaptar a tarefas, por exemplo, que a gente não gosta de fazer, mas que a gente tem que fazer. Afinal de contas, a gente não escolhe sempre estar satisfeito com tudo que nos é colocado, nem na vida, nem no trabalho, né? E existem outras estratégias de que a gente pode usar, tanto pessoais, nessa autogestão, quanto das instituições, para favorecer essa ambiência, né? Então, respondendo mais precisamente a sua pergunta, os ambientes de trabalho desfavoráveis, eles não se utilizam de técnicas de aprimoramento, de técnicas de investimento, digamos assim, em uma liderança segura, na promoção de espaços possíveis para o desenvolvimento de habilidades, competências do indivíduo, para que ele possa se aprimorar, para que ele possa desenvolver. Eventualmente são instituições que não são claras nas suas abordagens, né, que exigem excessivamente, né, dos humanos, né, temos limites, somos, né, humanos, não somos máquinas, né. Então, um ponto que eu acho super importante é a gente pensar que existe técnica para a gente lidar com as pessoas, existe técnica adequada de como a gente dá um feedback, as avaliações que possam ser em duas vias, né? Então, os ambientes de trabalho baseados em produtividade, em metas progressivas, eles não são muito favoráveis, não. Porque essa cobrança acaba sendo diária, né? Uma cobrança por metas, por atingir aquele objetivo ali o tempo inteiro. E as pessoas que muitas vezes estão inseridas nesse contexto vão para esse ambiente de trabalho já com essa sensação
de peso, né? Ai, lá vou eu para mais um dia de trabalhar, fui lá, né? E considerando que essas pessoas geralmente passam 8, 10 horas, 12 horas nesse ambiente, quais são os sintomas? De que forma, o que esse peso, essa sobrecarga pode despertar nesse trabalhador? Certo. A gente trabalhava com metas. Se não cumprisse as metas, aí tinha uma pressãozinha psicológica, né? Lógico. E a gente era obrigada a bater essas metas. Eram metas mensais e metas absurdas. Então, muito legal a gente conseguir falar sobre isso de uma forma cronológica, digamos assim, ou estruturada, ou da gente fazer um esquema de raciocínio. Então, o estresse em si, ele não é prejudicial, né? A gente tem uma capacidade muito interessante de se adaptar ao estresse. O estresse, eventualmente, ele é bem-vindo, ele é favorável, ele vai nos provocar um desafio, a gente tem capacidade de se adaptar sim, de mudar, de crescer e amadurecer, né? Quando o estresse ele é excessivo e ele é duradouro, ele favorece o aparecimento de sinais e sintomas que são o início das patologias, né? Aí eu acho que a gente precisa falar, sobretudo, de quadros ansiosos e quadros depressivos. Então, os sintomas ansiosos, eles se manifestam por sintomas somatizados, que são a taquicardia, a sudorese nas mãos, a sensação de aperto no peito, a sensação da iminência da perda do controle ou da proximidade da morte, né? Associado a uma sensação de angústia, um medo, um descontrole, uma insegurança, né? Que podem evoluir, que podem se caracterizar como transtornos ansiosos. Existe uma série de transtornos ansiosos, então o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, né? E os sintomas depressivos, que são caracterizados sobretudo por tristeza ou irritabilidade, associados a uma possibilidade de sintomas outros, que são alterações de sono, alterações de apetite, alterações relacionadas à perda de prazer por atividades que a pessoa antes entendia como prazerosos, a sensação de inferioridade sustentada, né? Então, esses sintomas eles podem caracterizar uma reação de ajustamento a determinada situação, caracterizada de uma forma um tanto depressiva. Isso pode terminar ficando mais robusto e caracterizar um episódio depressivo, por exemplo. Então, se uma pessoa já tem uma doença mental, por exemplo, pode ter um gatilho no trabalho, determinada situação, como eu comentei, a respeito de como fazer um feedback, de como participar de momentos desafiadores, né? Então, não significa que as pessoas que têm uma doença mental não tenham capacidade de se adaptar, né? Mas se isso é feito de uma forma não adequada, ou grosseira, ou desrespeitosa, né? Isso vai favorecer que essa pessoa possa apresentar crises de uma patologia que ela já tenha, por exemplo. A pior coisa é a gente sair de casa, com inspiração para trabalhar. Você chega no trabalho, é o patrão maltratando, né? Problemas todos nós temos, né? A gente não deve levar para o trabalho da gente, né? Mas infelizmente nem todo mundo pensa igual, né, minha filha? Eu penso assim, né? Problemas a gente deixa em casa, o trabalho é outra coisa. Diante dessa ponderação da senhora em relação a essas análises, né? Como dar esses feedbacks? A gente vê muitas vezes que algumas empresas adotam o formato de numa reunião, num encontro onde estão todos os funcionários, apontar o que foi positivo, o que foi negativo daquele ou daquele outro funcionário. Essa é uma estratégia que, na sua visão como psiquiatra, funciona? Seria mais constrangedor do que positivo para esses funcionários? Como dar esses feedbacks? Qual é o modelo ideal para uma empresa fazer essas considerações para determinados funcionários? Essa é uma pergunta muito legal, isso está na crista da onda do que tem se investido em programas de treinamento, em programas de liderança segura, que são sempre uma estratégia muito, muito favorável para que
o profissional seja convidado a participar, tanto os liderados quanto as lideranças, e não é muito bem-vinda a ideia de você fazer uma exposição em grupo. Eu digo até que nem dos grandes feitos de alguém, de um funcionário, nem dos erros e prejuízos, né? Então é super importante a gente pontuar os erros, mas que a gente consiga contextualizar isso em um momento específico, em uma ação específica, que a gente possa agendar com esse funcionário um momento confortável para que a gente possa escutá-lo, inclusive, né? Então, não estou falando a respeito de paternalismo, de que você perdoe o funcionário por danos, não. O funcionário adulto, autônomo, precisa ser responsabilizado por tarefas não cumpridas, por metas não cumpridas, ou por desempenho não satisfatório, mas o interessante é que a gente possa favorecer que ele possa crescer, né? Que se possa melhorar. Exatamente. E qual é o momento ideal, então, desse funcionário que tem esses sintomas que a senhora falou na resposta anterior, taquicardia, sudorese, enfim, diversos sintomas. Qual é o momento que ele vai dizer, não, agora é a hora de eu buscar uma ajuda médica, buscar um atendimento médico, porque eu não estou dando conta? É quando realmente chega no ápice ou nos primeiros momentos ali, apareceram alguns sintomas, já é hora de ligar o alerta e procurar ajuda médica. Uma outra estratégia sobre a qual eu não comentei, além da autogestão, das situações difíceis, é o autocuidado, né? Então, nesse modelo de que se recomenda que a gente faça uma harmonização entre a vida pessoal e a vida profissional, é muito importante que a gente não esqueça do lazer, que a gente não esqueça da atividade física, que a gente não esqueça do cuidado com a gente, né? Então, a compreensão a respeito do limite entre saúde e doença, ela tem muitos vieses, ela tem muitas variáveis possíveis de se compreender. Quando determinados pontos e alterações, digamos assim, físicas ou psíquicas, elas passam a ser muito intensas e elas acarretam prejuízos na funcionalidade, é o momento da gente pensar, raciocinar de que tem alguma coisa que está errada, né? Então, eu não acho que seja necessário que todas as pessoas passem por consultas periódicas com um profissional da saúde mental. Não. É necessário que as pessoas passem por consultas periódicas de checagem com o médico do trabalho, né, com seu ginecologista para as mulheres, eventualmente com seu médico clínico, né, e que nesse momento se pondere como que está o ritmo circadiano, como que está o ciclo sono-vigília dessa pessoa, alimentação, peso, as medidas que a gente já sabe que mostram, né, um controle interessante para a prevalência de doenças mais comuns, né. Bom, em se tratando de sintomas relativos ao estresse, ou desencadeados por estresse, ou sustentados pelo estresse, eu entendo que o quanto antes a gente pode tirar dúvida, porque a abordagem da prevenção, ela é muito interessante, ela é mais interessante para que a gente possa observar, que a gente possa criar estratégias, porque as abordagens não medicamentosas, elas funcionam muito além das medicamentosas. Minha irmã, de vez em quando, ela vai pro trabalho, aí ela, não queria ir trabalhar hoje, velho, não queria ir trabalhar hoje. Aí ela chega lá, se estressa com o cliente, porque ela é atendente ao público, aí se estressa com o cliente e volta para casa ainda mais estressada do que saiu. Um lugar que não é saudável, que você não está mentalmente legal naquele lugar para poder você executar seu trabalho, eu acho que tem que procurar sua melhora, procurar sair mesmo. Quais são as formas de tratar uma pessoa com esses problemas de saúde mental em função do trabalho? Necessariamente sempre vai ser preciso usar um medicamento ou somente esses encontros, essas conversas, essas mudanças de hábitos, de rotina podem já amenizar esses sintomas? Essa é uma boa pergunta, porque a gente trata com medicação as situações que a gente identifica como doença, né? Não é legal em saúde mental a gente tratar sintomas, né? Por isso que toda pergunta eu tenho respondido a respeito das estratégias pessoais,
das estratégias institucionais, dessas relações interpessoais investidas, para que a gente possa favorecer esse estado de saúde possível de se adaptar, né? Se a gente entende que essa pessoa evolui para uma doença mental, então para um quadro de transtorno de pânico, por exemplo, aí a gente vai raciocinar como tratar uma pessoa com transtorno de pânico, tendo aquela circunstância relação ou não com o trabalho, né? Então, as estratégias para o tratamento dos transtornos ansiosos, elas incluem medicação, psicoterapia, atividade física, em sua grande maioria, né? Então, o uso dos psicotrópicos, ele precisa ser particular de cada um e os médicos, os psiquiatras, eles devem respeitar um protocolo que é definido pelas revisões na literatura, que é universal, isso aí. Então, a gente começa com o uso de um psicotrópico, a gente precisa esperar um prazo, eventualmente se essa pessoa está muito sintomática ou com riscos, se expondo a riscos, ele precisa se afastar do trabalho um tempo, se afastar das atividades, até porque, eventualmente, e quando é o caso, essa pessoa não está conseguindo fazer isso aí, né, de forma adequada e precisa ser protegida da exposição, né. Mas se a gente identifica sinais que não se configuram como transtornos, não necessariamente, eu diria até que melhor que a gente não use psicotrópico, né? A gente está fazendo atualmente, no contemporâneo, uma certa banalização do uso de antidepressivos, de ansiolíticos, até num exercício infeliz, né? De um controle excessivo, né? Então não é incomum. Na pandemia, a gente viu isso acontecer, uma epidemia de uso de indutor do sono, não benzodiazepínico, porque eu preciso dormir tal hora, né? Então, doses baixas dificilmente vão dar problema, mas a questão é quando eu começo a escalonar essa dose, isso vira uma droga de abuso, né? E então não é lá muito razoável a gente pensar em uso de psicotrópico para sintomas, né? Não é uma coisa interessante. Não, prossiga. Falando a respeito do movimento que a gente viveu recentemente com a pandemia, eu acho curioso a gente falar sobre uma ferramenta que atualmente é uma querida, né, das recomendações de estratégias para a gente lidar com saúde mental no trabalho, sobretudo nos trabalhos em home office, né, que se tornaram mais prevalentes, que é a estratégia da atenção plena, do mindfulness, que são exercícios simples e que nos ajudam a focar a atenção no que a gente está fazendo e aproveitar aquele momento, naquela hora, e que não são dedicados somente aos momentos de trabalho, são abordagens que a gente pode levar para a vida para que a gente desfavoreça o raciocínio ansioso, que está preocupado com o que aconteceu, com o que vai acontecer, né? Sim. Vamos focar no que está acontecendo agora. Legal. Né? Falando dessas estratégias, e a senhora citou o home office, eu lembro bem que durante a pandemia tinham muitas queixas em relação a isso, que por ser home office, o funcionário se sentia obrigado a estar 24 horas conectado, plugado, ligado no WhatsApp, acompanhando o que acontecia no grupo de trabalho, sem se desligar em momento algum. Passamos da pandemia e muita gente continuou trabalhando home office, mas ainda se sente nessa obrigação. Então, já que a senhora falou sobre autogestão, já que a senhora falou sobre essas estratégias, fale um pouco sobre isso, né? Como é que a pessoa pode criar esses momentos, essas estratégias para ter o seu tempo devidamente dividido, dedicar o tempo ideal, adequado para o trabalho, aquele outro tempo para a família, sem descuidar nem de uma nem de outra área. Você respondeu parte da sua pergunta, né? Então, o mistério é como a gente fazer isso. Não é simples, né? Então, os mecanismos de comunicação, eles facilitaram muito a vida do trabalho. Eles ampliaram a possibilidade de um trabalho mais intensivo. Isso é muito interessante, né? A gente está conectado com o mundo o tempo todo. E conectado com a família também o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, o desafio é como é que eu separo uma coisa da outra, né? Então, estratégias muito simples de cuidar de não responder uma mensagem imediatamente,
né? Então, por exemplo, meus pacientes têm o meu número de WhatsApp. E eu sou uma médica que eu preciso estar disponível, sou uma pessoa disponível. E a todos os meus pacientes eu oriento assim, ó, a gente precisa de receita para medicação, me avisa alguns dias antes disso acabar, né? Então eu me organizo para poder, 3 vezes ao longo do dia, eu paro, eu checo aquelas mensagens do meu paciente. Porque se eu fico checando isso a cada meia hora, aquilo vai atrapalhar o andamento do meu dia, vai atrapalhar inclusive consultas que eu estou fazendo com outros pacientes, né? Então, definições mesmo, de limites de tempo, né? X tempo, como a gente faz com os meninos, né? Que a gente deve fazer com os meninos, com os tempos de tela, né? X tempo para a resposta a cada mensagem no WhatsApp. Quer dizer, quais são os grupos que eu preciso de uma resposta imediata? Quais são os grupos? Conversa em WhatsApp não é bate-papo. São mensagens que podem ser elaboradas, que podem ter um respiro entre a pergunta e a resposta, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Um outro prejuízo do trabalho em home office é o afastamento entre as pessoas, né? Esse investimento nas relações interpessoais no trabalho, ele fica mais difícil, né? Então, uma estratégia é que mesmo que você trabalhe em home office, que pode ser ótimo, por exemplo, na gestão das crianças, dos filhos, né? Em redução de custos de transporte, né? Além de outras coisas, enfim, que a gente não precisa citar, mas que você possa organizar o seu horário de almoço, que você possa organizar, inclusive, até que online você almoce com um colega de trabalho, né? Ou que você está em home office, mas que você saia para almoçar e volte, né? Então, é preciso a gente se apropriar, a gente entender que a gente tem autonomia no que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Perfeito. Tem algumas estratégias que são interessantes. E, eventualmente, pensar no trabalho híbrido. Eu acho sempre muito mais interessante do que só home office, só... Né? Porque não precisa ninguém se estressar, entendeu? O mundo tão bonito aí que tá, minha filha. Então, não precisa de estresse de nada. Fica só tranquilo, sossegado. Eu nunca me estressei de nada, entendeu? Sempre na minha. Venho andando, caminhando, olhando a natureza, e aí tá tudo de boa. Doutora, a senhora falou em relação a essa coisa, né, de delimitar o tempo da autogestão, desse tempo para, enfim, que o home office seja positivo, ou o trabalho híbrido. Mas tem muita gente que tem medo de ignorar a mensagem do chefe, de não responder, de quando voltar a tomar um sabão, como a gente diz, um sermão, né, de ser chamado a atenção por isso. E, por outro lado, muita gente também teme relatar para o seu chefe, para o seu superior, diante de um problema identificado ali naquele ambiente de trabalho. Eu tô com ansiedade, eu tô me sentindo ansioso, eu tô vindo para cá, mas eu não tô muito feliz, sei lá, alguma coisa do tipo, ou, enfim, tô identificando sintomas que possam ser em relação à minha saúde mental, eu tô prejudicada por causa do meu trabalho. Muita gente não se sente confortável com medo do julgamento, de uma punição ou de uma estigmatização. Que dicas a senhora poderia dar para esse funcionário que se sente ali com problemas, já identificou esse problema, mas não se sente confortável em relatar ou falar com alguém? Essa é uma condição infelizmente comum, né? E muito pouco feliz, né? Pouco saudável, né? A gente precisa defender a ideia da autocomplacência, né? De que eu possa ser bondosa comigo, que eu possa ser generosa e respeitosa, sobretudo em momentos de estresse, de sobrecarga de trabalho, né? Então, o investimento nas relações entre pares, ele é muito interessante para que a gente possa montar estratégias de criar uma circunstância para que eu me aproxime das lideranças, né? Eu acho que isso é, sobretudo, necessidade do investimento das instituições, né? Os líderes que são capatazes, os líderes que são extremamente agressivos, eles estão descontextualizados do contemporâneo, né? Isso é muito inadequado. A dica que é a mais preciosa é o quanto você vale mesmo, né? Então, se preserve no seu trabalho,
mas procure ajuda fora da hora do trabalho, para que você consiga se organizar para conseguir, né, se movimentar no trabalho, esteja atento aos treinamentos, esteja atento às possibilidades de troca de setor, né, e que se faça isso de uma forma explícita, de uma forma suave, né, mas infelizmente isso acontece, né. Eu imagino. E ainda tem aquela questão, né, doutora, que muita gente se sente culpada, por exemplo, por não estar conseguindo se dedicar como deveria ao trabalho, não estar produzindo como deveria. Isso também acaba gerando, talvez, um agravamento desses problemas, não? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vive um contemporâneo de quanto mais melhor, né? E a gente precisa ponderar a respeito disso. Não necessariamente quanto mais melhor, né? Isso tem a ver com o mundo contemporâneo, capitalista, exigente, mas existem teorias e existem movimentos para incentivar que a gente organize uma visão mais ponderada a respeito disso, né? Então, como eu falei antes, os sintomas associados e o estresse e a forma da gente se adaptar ao estresse, ele pode ser bem-vindo até para a gente conseguir se adaptar ao raciocinar de que a gente pode escolher o quanto se submeter ou o quanto não se submeter, né? A estratégia contemporânea, né? A estratégia do quanto mais melhor, do tem que produzir um tanto mais, né? E pensar de que a gente pode, o quanto a gente pode escolher, né, do que a gente está fazendo, né? Então, se eu me organizo para escolher um pouco melhor, um pouco mais satisfatório o meu ambiente de trabalho, o meu trabalho, as minhas escolhas, eu vou estar mais satisfeita, vai ser mais fácil, né, para mim, ou mais suave, e eventualmente eu posso produzir mais, né? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade de todos, de fato, é um desafio. Com certeza um desafio grande, né? Tem muita gente que, por exemplo, diante dessas situações, corre para o empreendedorismo. Eu não quero mais me submeter a um ambiente desse de trabalho, eu vou deixar tudo e vou para outra área, eu vou empreender. Só que aqui no Brasil a gente sabe que esse discurso do empreender, que vai dar tudo certo, muitas vezes é ilusório, porque são muitas burocracias, são muitas questões que envolvem um trabalhador que decide empreender. Como saber se é hora de largar tudo, tentar empreender, como não cair nas armadilhas dessa tentativa de empreender, porque aí pode vir uma frustração no meio do caminho. Enfim, fale um pouco sobre isso. Eu acho muito curioso de que assim, a gente vive um mundo muito rápido, né, atual. Maravilhoso em vários aspectos, isso aí. Mas a gente tem desinvestido da ideia da valorização do academicismo, né? Então, estudar é uma coisa muito importante. Ler nunca fez mal a ninguém. Conhecimento, informação, deve ser valorizado. A gente tem caminhado num movimento de desvalorizar isso, né? Então, o planejamento, ele é necessário, né? A ponderação é necessária. Então, a gente se dá conta de pessoas que tiveram carreiras num crescimento astronômico, né? E se encanta por essa possibilidade. Isso diz da maturidade dessa pessoa e, eventualmente, desse desinvestimento de uma formação, né? Então, eu acho que a segurança na recomendação da capacitação para mudanças de patamares, mudanças de estratégias de trabalho, ela é fundamental. Ela é fundamental, né? Eu acho, lógico, que tem pessoas que são mais propensas a serem criativas, né? Ou aquele sujeito que tem o tino para o negócio, né? Maravilhoso. Mas isso não é o mais prevalente, né? É muito interessante que as pessoas invistam em formação para que deem passos mais seguros, né? Isso é muito importante. Com certeza. A gente já está chegando aqui no final dessa conversa bacana sobre mercado de trabalho, saúde mental, mas aí eu queria que a senhora trouxesse pontos, tópicos, dicas de hábitos da nossa rotina que a gente pode mudar ou adaptar
para suavizar essa relação entre a vida pessoal e a vida profissional, né? No ambiente ali de trabalho. Como mudar um pouquinho, de que forma ali quebrar esse peso que muitas vezes as pessoas têm, essa sobrecarga em relação ao trabalho, como suavizar isso? Bom, você me perguntou e eu fiquei pensando na rotina, numa vida, num dia de um sujeito no trabalho. E aí, eu acho que dá para a gente mesclar uma série de pontos que eu coloquei aqui. Então, cuide de fazer atividade física, né? A atividade física ela é fundamental para a saúde física e para a saúde mental. Guarde 1 hora para isso aí. Cuide da alimentação, cheque para que você tenha prazeres, inclusive, né? Então, a gente na Bahia, a gente tem uma cultura que favorece muito os encontros em volta da mesa, né? Isso é muito interessante, né? E o médico gosta muito de estudar, né? Então, esse último ponto que eu falei a respeito da recente percepção, do desinvestimento no aprofundamento do estudo, eu acho que é uma grande sacada, é uma grande dica, né? Invista na sua formação, né? Invista em estudar, em crescer, em se estruturar para ter uma capacitação que te permita escolher, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que a gente acabou falando pouco é esse investimento nas relações interpessoais no trabalho. Sim. Isso é muito favorável, porque se a gente tem uma boa relação, se a gente é disponível, se a gente escuta as pessoas, a gente consegue provocar momentos e convites de uma capacitação, de um desenvolvimento de competências. Sim. Então, cuidar de ritos, né? Então, que eu possa chegar no meu trabalho, seja como líder, seja como liderado, e cumprimentar as pessoas, ouvir as pessoas, cuidar dessas pessoas. Isso está para além das metas e objetivos do trabalho em si, mas isso favorece muito o ambiente e a saúde mental no trabalho. Eu acho que, por fim, é uma composição desses combinados e a noção de limite mesmo, sabe? Não dá para fazer tudo hoje. A gente precisa deixar para amanhã o que não deu para fazer hoje. Isso é completamente diferente do conceito de procrastinação, né? Que é um defeito difícil da gente abordar, né? Então, nem eu tenho que fazer tudo hoje para tentar deixar o menos possível para amanhã, nem eu tenho que deixar tudo para depois porque não há urgência, né? Então, eu acho que é um cuidado mesmo de cada comportamento, de cada ação, né? De coisas que são fáceis para mim, de coisas eventualmente que são difíceis. E não se negar a pedir ajuda, né, doutora? Que é sempre muito importante a gente ressaltar isso. Tem muita resistência ainda, ainda que não seja no ambiente de trabalho, ainda que não seja para o seu chefe, que se você sentir essa dificuldade, mas que busque uma rede de apoio, busque pessoas que possam te ajudar, não é isso? Com certeza. A gente, então, até pelo advento da pandemia, tem podido falar muito a respeito desse cuidado da saúde mental e desmistificar esse lugar do psiquiatra, o lugar do psicólogo, ou a diminuição do sujeito que identifica que tem dificuldades, que tem insônia, que tem ansiedade, que tem sintomas que não são físicos, né? Isso foi muito bem-vindo para que a gente possa permitir as pessoas a poderem falar a respeito de suas questões. Sim. Perfeito. A gente vai encerrar nossa conversa por aqui. Foi ótimo esse encontro. Acho que foi esclarecedor para muita gente. E espero encontrá-la mais vezes, viu? Muito obrigada. Obrigada a você também. Foi um prazer. É isso. Por enquanto, a gente fica por aqui. Esse foi mais um Fala Doutor. Acompanhe tudo aí aqui no canal 12.3 e também nas nossas redes sociais. A gente também está com nossos programas todos lá no nosso YouTube. Procure TV e Rádio Câmara de Salvador. Até a próxima semana. Tchau, tchau.